Olá, estamos aí completando um ano do podcast Agora Faço Como. E só teria a agradecer a galera que manda mensagem, que contribui, que pede algumas coisas, que isso dá ideia para a gente continuar falando. E o de hoje, com o atraso aí do São João, que foi feito no São João no ano passado, a gente vai falar sobre uma coisa bem importante. De hoje sim pode anotar como dica de investimento, como orientação, como que você quiser e que é válido para a vida toda. Meu nome é Felipe Pinheiro, sou professor de medicina, oncologista e falo aqui um pouquinho sobre investimentos e sobre coisas da vida e do interno, do estudante de medicina, do residente, do recém-formado, etc. Então, o que eu vou falar hoje, eu pensei desde uns 10, 15 dias atrás, tem algum tempo, estou pensando o que eu vou falar no de hoje, e queria falar sobre algo diferente e impactante, mas eu vou falar sobre a mesmice de sempre, acho que já falei até disso aqui, que é dica de ouro para os estudantes, o interno, o residente, o jovem médico, o velho médico, o ancião. Eu acho que para todos, em todas as profissões. Eu tive um dia trivial, bem trivial não, bem diferente do usual nos últimos tempos, na verdade. Um dia triste, de entristecido com os desfechos e com as resoluções de alguns pacientes há uns 10, 15 dias atrás. E me marcou bastante, eu falei, eu vou falar isso no próximo podcast, porque a primeira questão que vem à mente dos alunos, dos estudantes, etc., é que o médico não pode se entristecer, não pode se horrorizar com as coisas da vida, não pode ficar chocado e tal. Então, assim, a dica de hoje é nunca, 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 pode anotar para o resto da vida, nunca deixe de se chocar, se entristecer, ficar horrorizado, triste, se deprimir, se entristecer com certas cenas da nossa medicina no Brasil. Ou cenas, infelizmente, relativamente comuns, mas que se somaram em um dia específico da minha vida e aconteceram 5 casos no mesmo dia, e foi bem marcante, bem impactante. E muitas vezes o residente, o interno, o estudante, fica muito, poxa, quando é que a gente não vai sofrer pelo paciente? Quando é que a gente não vai ficar triste pelo paciente? Como é que a gente vai aprender a lidar com esse sentimento tão ruim de angústia, de tristeza, de ficar preocupado e tal com o paciente? Eu espero realmente que nunca, nunca, é, desde quando eu sou, acho que, se não me engano, residente mesmo, que eu ficava pedindo a Deus para não deixar acostumar com as coisas, não deixar de se sentir chocado e horrorizado com algumas coisas. Eu vou contar os 5 casos aqui. Então, nunca deixe-se de ficar estupefato com a coisa errada, com a coisa troncha. Nunca ache normal o errado. Nunca ache normal a má prática, a falta de organização, a falta de cuidado, a falta de importância. Nunca deixe de se importar. Nunca, nunca, nunca deixe de se importar com o outro. Seja o outro o colega, o paciente, o colega de trabalho, seja qualquer. Nunca, 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 nunca deixe de se importar. E o que a gente vê é que as pessoas não se importam mais com nada. E não é só o médico, secretária, marcadora, o motorista, qualquer um da equipe toda, multidisciplinar, toda a equipe inteira. Ninguém se importa mais com nada. Ligaram, foda-se completamente. Impressionante. Tem até um livro, né? A Arte do Ligar o Foda-se. Acho que o povo ligou demais. Deixou ligado e não desligou mais nunca. Com o que não era para desligar. Que não deixe de se importar. Nunca, nunca, nunca. Eu não fiz antes.
porque eu fiquei bem chateado, bem revoltado mesmo com as coisas. E aí, a ideia toda desse podcast é essa: não deixe de se importar. Você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser um médico melhor, você vai ser um profissional melhor para sua família, para os outros pacientes, para os colegas, para todo mundo. Não deixe de se importar. Primeiro caso, eu trabalho num bocado de instituição e atendo pessoas de 30 e tantos municípios, então eu vou falar de municípios, eu vou falar de instituições e não vou identificar nada, nem pessoas, nada, eu vou falar de forma bem genérica, exatamente para preservar, seja lá quem tiver que ser preservado. Então, o primeiro caso, um paciente que se encontrou internado durante quase 2 meses por um município, e esses 2 meses me pediram 2 interconsultas ou 3 interconsultas como oncologista, na ideia de que tinha alguma coisa de câncer e tal, formularam lá as hipóteses e pediram interconsulta. Mas nesses 2 meses, a paciente de 58 anos não tinha feito nenhum exame além de laboratório geral. Não tinha ultrassom, não tinha um raio-x, não tinha tomografia, não tinha endoscopia, não tinha um sumário, nada. Ficou quase 2 meses dentro do hospital internada, sendo acompanhada por um médico, e não fez nada. As interconsultas eu colocava nas primeiras, que vamos supor que a primeira não teve, não suspeitei, sabe? Sempre tem, né? Colocando que deveria investigar, tal, suspeita, e não feito nada. Volta atrás de retorno e retorno, nada. Isso é falta de se importar. Não é possível que ninguém se importe com a vida daquela pessoa. E aí eu soube pela assistente social que ela faleceu. Então, não é possível que ninguém se importe. Mas eu me importo, mas não posso fazer nada. Pode, todo mundo pode fazer alguma coisa. O outro paciente me relatou e mostrou um documento, que eu dou um desconto grande. Infelizmente, as pessoas aumentam as coisas, falam demais, criticam demais. Então, isso aqui, pacientes que eu vi relatórios, documentos, embasando aí o que eu estou falando. O outro caso, um paciente mostrou os relatórios, ele estava sendo encaminhado para uma neurocirurgia há 2 anos. 2 anos. Numa capital. Acompanhando a capital, e quem me trouxe foi um familiar, total desespero, porque achar que vai conseguir resolver alguma coisa fora da capital, se lá não está resolvendo mais. Há 2 anos, para operar um tumor benigno do cérebro, um crâniofaringioma, mas que deveria ser operado. Depois de 2 anos que me trouxe, acompanhava, tentava ajudar essa família, porque quem cuidava desse paciente na capital, do estado X, era a mãe do paciente, de 80 anos. O paciente tinha 60, 55, 60. E ninguém resolvia, porque falavam que não podia entrar nos sistemas de operação oncológico, porque não tinha o código, não tinha isso, não tinha aquilo, porque era benigno, não sei o que, não era câncer. 2 anos. E aí me trazem uma ressonância, tomografia com a lesão saindo pela calota craniana. Esperando, sabe Deus o que, assim, 2 anos. Ninguém me fez nada. Outro paciente que atendi no mesmo... Tudo aconteceu no mesmo dia, né? Como eu falei. Paciente com posses, condições sociais excelentes, tudo maravilhoso. Para dizer que isso acontece com as questões sociais ruins e tal. E viraram para a paciente e falaram que o papel de X era só passar o tratamento da especialidade dele. Não tinha que fazer nada, ele não deveria ver nada além de tratar a especialidade que ele fazia. E aí falou com a família e com a paciente que não tinha nada para fazer. O caso dela era muito ruim, muito complicado, que tinha muita coisa, que cada um tinha que resolver, que cada especialista tinha que resolver a sua parte, que ele não ia ficar fazendo, organizando nada, não ligando para ninguém, não, porque ele tinha mais o que fazer.
tosco. Você dá o desconto, a família que falou, você não viu nada programado, depois você começa a pegar os relatórios. No relatório, o cara escreve que o papel dele era apenas definir o tratamento da doença X. E aí, cada um, eu falei, não, alguém vai pegar, né? Eu vou achar um relatório aqui. Não, aí, cara, passou por uns 5 especialistas, diversas áreas. Era um caso complicado, era um caso complicado. Passou por vários especialistas e tal, e infelizmente, sim, o que se vieram os relatórios dizendo, ó, para gripe é o chá. O resto, não sei não, minha parte é só tratar a gripe. O pé inchado é melhor, minha parte é só da minha. Não sei o resto, não. Sucatearam e cortaram a medicina toda e ninguém pegava paciente para si. Ninguém era médico assistente. A paciente foi internada 3 vezes e a emergência, o plantonista ia internar, que é o médico assistente, não tem. Porque X só cuida da gripe, o outro só cuida da orelha, o outro só cuida do pé, o outro só cuida do coração. Ninguém faz nada aqui. Então, é o total descaso de se importar mesmo com a vida humana. Não se importa, ninguém se importa mais com zorra nenhuma. Chuta mesmo, porque não são a mãe de ninguém, o pai de ninguém que eles conhecem. Que se for, aí bota no colo, aí o cara aprende oftalmo, neurocirurgia, faz endoscopia sozinho. Aí o médico, quando é da família dele, ele quer resolver tudo sozinho. Ele dá um entendidão, mas quando é a mãe dos outros, só resolve a parte. Essa paciente também faleceu no mesmo dia. O quarto caso é uma paciente que eu atendi também no mesmo dia, um retorno. A paciente tem 5 anos que passa comigo. Uma jovem de 19 anos, desde os 14 que ela passa comigo. Porque ninguém queria atender, porque era pediatria, 14 aquela coisa que muitos médicos veem. Ah, só atendo até 12 porque é pediatra, e até 18 não sei o que e tal, e ninguém atende esse povo aí de 12 a 18. E a paciente teve um tumor, operou, ficou bem e tal, só que ela tem uma deformação monstruosa no rosto, no olho, no nariz, e ela precisa que alguém acompanhe infecções e tal, e ninguém acompanha, porque fala que é do câncer, o câncer não tem mais, fala que é do otorrino, o otorrino não quer, e o outro não quer, e o oftalmo não quer, porque do olho não tem nada a ver e tal, é da plástica, a mesma confusão. Aqui não tem oncoplástica, não tem não sei o quê, vai para São Paulo, vai para o Rio, ninguém operou a mulher, ninguém acompanha, nada. Há 5 anos. Então, é descaso da pessoa pegar o problema, vamos assim dizer, a pessoa com um problema e abraçar e falar, vou acompanhar. Vou acompanhar para quê? Não sei. Vou acompanhar para fazer um relatório, vou acompanhar para dizer que sou médico assistente. Então, você, médico, formando, residente, interno, não pare de se importar. Quando você parar de se importar, já era. Não tem futuro nenhum. Não pode parar de se importar. Ah, então pronto, eu não vou parar. Não, é um esforço. É esforço. O quinto caso, eu ia chutar a paciente. Eu tinha um consultório nesse mesmo dia e estava saturado, estava assim, mal. E recebi a notícia da morte dos pacientes pela manhã, atendi o outro no final da manhã, o outro no início da tarde, não tava sem vontade mesmo, sem energia. A energia estava sugada. E aí eu vi na agenda a última paciente do dia, uma paciente que muitas vezes me deu muita dor de cabeça no sentido de que marca e não vai, desmarca. Acho que ela já passou em todos os lugares que eu atendi. Eu não tenho um prontuário único. Ela vai a hora que quer, pede encaixe direto para nada, relatórios mil, no sentido de coisas fúteis, pede exame. Então, aquela paciente que não, ela não quer, não tem responsabilidade com si própria e acaba dando muito trabalho, e desmarca direto, é uma confusão. Quando eu vi que era essa paciente do final do dia, realmente deu vontade assim, eu falei, rapaz, que essa criatura ainda vai me aparecer no final do dia? A vontade era falar, eu não vou atender, não quero ver, não quero nem saber quem, porque eu estou esgotado. E aí, neste dia, eu falei, pô, ela não tem nada a ver com minha frustração diante do dia de hoje.
Ela não tem nada a ver com os que faleceram, com os que eu não consegui ajudar, com as revoltas que eu estou sentindo neste momento. Das outras vezes ela errou e tal, mas ela marcou, tá marcada, tá veio e tal. Ou vai vir, não tinha chegado ainda não. Ela não tem nada a ver. E não é fácil falar, é lindo e tal, vou atender todo mundo de bom humor. Não é, a vontade que eu tinha não atender. Não queria nem ver aquela senhora na minha frente. É, naquele dia. Não aguentava mais uma frustração, não aguentava mais se fosse um pedido de um exame que ela perdeu, de um negócio uma coisa que sentisse que ela não estava valorizando a si própria nesse sentido. Não aguentava mais, tava pesado, um dia pesado. E parei, aí a secretária, fulaninha chegou. Pode mandar entrar? Eu falei, não manda. Foi você vai ter que mudar seu rosto, seu semblante, que tá horroroso. Ninguém merece ser atendido assim. Ela marcou, tá no horário, tá tudo bonito. Você não tem o que queixar. Fiquei no consultório uns 5 a 7 minutos, mais ou menos. Parece bem mais, mas no máximo 5 minutos. Forçando o sorriso com o rosto. E tem alguns estudos que mostram que você sorri mesmo, forçado, abrir sorrisão. Seu cérebro entende de alguma forma que você e libera algumas sinapses, libera algumas substâncias que traz mais prazer e você fica menos carrancudo. Então fiquei lá fazendo sorrisos forçados, tá? Tentando ver algumas coisas engraçadas na internet porque eu não achei porcaria nenhuma. E fiquei pensando, não pode, não pode, não pode. Tentei até dar uma meditada, mas com raiva é difícil e chateado e tal, não consegui. Mas forcei, você vai fazer a melhor consulta que você puder com essa mulher. Vai. Eu me desafiei a atendê-la como ela merecia. Ela não tinha nada a ver com meus problemas, minhas frustrações, minhas revoltas, minhas tristezas, não interessa. E não interessa o que ela fez no passado. Ela estava ali agora de novo, querendo ajuda para alguma coisa. E aí eu consegui, assim, felizmente eu atendi ela de bom grado e, no meu entender, fiz uma boa consulta. E era uma paciente que precisava realmente, estava com um tumor recidivado, um tumor que tinha voltado, ela tinha mais de 10 anos, se não me engano, ou mais, sem doença. Era uma paciente de uma ex-colega minha de Salvador e, infelizmente, o tumor provavelmente voltou. Não tem diagnóstico ainda, a gente só recebia a ressonância dela e provavelmente voltou e tal. Então, a paciente que precisava de ajuda, precisava de acolhimento naquele momento e seria muito injusto se eu não me importasse com ela naquele momento. É fácil? Não é fácil. A vontade de maltratar, de ignorar, de não abraçar, de não acolher, vai vir. A gente não é super-homem. Eu falo direto, eu faço oncologia de manhã e dou aula de tarde. Eu acho isso uma combinação que, para mim, faz muito sentido, porque eu não esgoto de manhã com oncologia, não me esgoto de dar aula. Acho que se eu desse aula o dia todo, eu ia estar de saco cheio de alunos. Se eu fizesse oncologia o dia todo, eu ia estar de saco cheio de pacientes no final do dia. Então, você tem que procurar modos e métodos para você atender bem todos. Vai falhar? Vai. Vai dar errado? Vai. Mas a menor chance de dar errado quanto você se esforçar ao máximo para que não dê. E você tem que se importar com todo mundo, e eu falo isso para meus alunos e repito, e encho o saco. Se você se importar com todos os seus pacientes, igual, como se fossem seus pais, seu pai, sua mãe, sua irmã, tal, você trataria muito melhor todos eles. E o que eu vejo hoje, dando aula há algum tempo já, como preceptor da residência, do internato, e dando aula para alunos mais iniciantes, e vendo médicos mais velhos, médicos jovens, etc., o que falta é amar mesmo o próximo, no sentido de querer, de valorizar, de se importar. Falta se importar com o próximo. Se importar para você ter raça para estudar o caso do cara, se importar para você chamar e clamar por melhores condições naquele hospital, naquele ambulatório, naquele lugar que você trabalha, se importar para você pedir que o exame seja feito, que o remédio seja colocado, se importar para você ter raça de acordar no junho, frio do zorro, para ir ver o cara às 6 horas da manhã, se importar para fazer as coisas
precisa se importar para fazer as coisas. Não vai fazer porque é gatinho, não vai vindo nada. Não pode deixar de se importar com os outros. Senão é o fim. Não tem futuro nenhum. Na medicina, eu acho nenhuma profissão. Em nenhum lugar. Em canto nenhum. Se você ignorar os demais, não tem como você fazer bem feito. Não vai fazer bem feito. Então, é isso, assim, todo mundo me perguntava, também o tempo todo, diminuiu mais, mas muitos perguntam por que eu fiz podcast, para que eu fiz podcast. Eu comecei a fazer podcast porque não tinha nada para fazer na pandemia, estava tudo muito paradão, e eu comecei a estudar filosofia, como eu já falei aqui, e até hoje eu fico me perguntando por que eu fiz podcast. A resposta é a mesma que eu dei lá no início, eu faço para deixar aí para minhas filhas, provavelmente, se eu morrer e tal, escutarem alguma coisa. Fiz porque muitos alunos perguntavam muita coisa, e eu fiquei mandando áudio para um, para outro, para um, para outro, e um aluno ou dois alunos falou: por que você não faz um podcast? Bora fazer um podcast? Eu vou embora. Então, não tem que ter no sentido objetivo e tal. E aí gostei do negócio, acho que hoje eu faço porque eu gosto mesmo, gosto de ficar falando aqui, e filosofando, desabafo e tal. E esse dia para mim foi pesado, e eu já comecei a pensar o que eu ia falar, o que eu podia falar, o que esse dia trouxe de aprendizado, etc. Então é isso, é agradecer esse ano. Eu fiz, acho que o seu 50 de um ano, teria que ter 50 em 4 semanas, eu devo ter pulado um, duas, ou três, ou quatro. Mas faço por prazer, faço porque eu gosto de transmitir algumas coisas que eu acho que eu sou o que eu sou hoje, ou fui o que eu fui, e faço das formas que eu faço, porque eu tive muita gente que me ensinou muita coisa. Muitos professores, já teve um podcast que eu agradeci muita gente, e eu continuo agradecendo. Professores, pais, tios, irmãos, amigos. Eu sempre gostei de escutar muito, de ouvir, prestar atenção no que o cara ali mais velho está falando. Porque tem muita coisa que dá para aprender sem tomar porrada. Sem você se pegar fazendo coisa errada, deixando de se importar lá com o paciente. Depois que o paciente morreu, depois que o paciente sofreu ou ficou triste, você vai correr atrás. E nesse dia eu falei com minha esposa e tal, desabafei, falei que estava entristecido, desabafei, como eu contei aqui para vocês, e recebi algumas mensagens de um ou dois pacientes que eu acompanhei nesse dia, agradecendo que eu fui no hospital, que eu vi, tarará, tarará, tarará. E aí minha esposa falou: poxa, ó, tá o pessoal, mesmo com o desenrolar não sendo o que era esperado, agradece e tal, isso é massa, né? Eu falei: pois é, assim. E ela falando: é o que... Estão agradecendo assim que eu me importei, que eu estava lá, fazendo o que dava para fazer, mas me empenhando em fazer o máximo que desse para fazer, não fazendo qualquer coisa para dizer que fez. Então, se importar com o outro, acho que de um ano, assim, que a gente vem conversando, falando, trocando ideia, porque vocês mandam mensagem, mandam áudio, etc. Principalmente via o Instagram. Tem o canal do YouTube, que algumas pessoas colocam, e tem todos os contatos lá no Instagram. As pessoas sempre, quando precisa e quer alguma coisa, manda. É se importar com o outro. Se importando com o outro, você vai ser um bom profissional, você vai ser e constituir uma boa família, você vai se importar com sua esposa, vai se importar com sua mãe, com seus pais, com sua irmã, com seus filhos, você vai se importar com seu paciente, com seu colega de trabalho. E não é fácil, mas não é fácil, não é fácil. Tem que cultivar, lembrar, acordar lembrando que você tem que se importar e dormir lembrando. Você vai ter que se importar para as coisas serem diferentes. Grande abraço, muito obrigado por tudo nesse ano e até semana que vem.